Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre regulamentação e inovação. Será que sempre que eu falo em regulamentação, automaticamente eu estou antecipando uma asfixia para o potencial de inovação de um mercado? Fiquem comigo que a gente já volta. Um tema recorrente aqui no nosso canal tem sido a regulamentação. Há um tempo atrás a gente assistiu a inúmeras investidas, e isso ainda está rolando, para tentar regular o mercado de inteligência artificial e suas principais derivações. A gente tem acompanhado toda a movimentação em relação às plataformas digitais, em especial sobre redes sociais e o impacto que elas têm para a sociedade. Nas últimas semanas e meses ganhou mais peso aqui no canal e no noticiário em geral a regulamentação dos serviços, das plataformas de aplicativo e das pessoas que atuam como trabalhadores de aplicativos. Portanto, regulamentação é um tópico que está inserido aí em qualquer setor da economia. Só que aqui, como a gente fala muito de inovação, de tecnologia, possivelmente a gente está falando de mercados novos que ainda não passaram pelo amadurecimento nesse processo de regulamentação. A gente sabe que os mercados se movimentam de uma forma muito dinâmica, então principalmente na área tecnológica, as coisas vão sendo criadas e só depois é que o Estado, a legislação vai se atualizando para dar conta de tudo que a tecnologia já trouxe e dos impactos que já estão sendo gerados. Por isso, nesse sentido, não só falando da tecnologia como a gente conhece hoje, tecnologia digital, tecnologia de telecomunicações e agora tecnologia de IA generativa, mas em praticamente toda a história da humanidade, as tecnologias, as soluções surgem primeiro e depois você começa a entender o impacto daquilo na sociedade e começa a estabelecer as regras, a maneira como aquilo ali deve funcionar, olhando ou devendo sempre olhar, deveria ser essa, na teoria, o principal aspecto da regulamentação, você olhar para os impactos que cada setor pode gerar na sociedade e daí você tentar compreender ali quais são os limites de atuação de cada agente econômico, quais são os limites de atuação de cada empresa, onde o Estado se mete mais, onde o Estado se mete menos, qual é essa relação da empresa com a sociedade, com os trabalhadores e com outros stakeholders que compõem aí todo esse ecossistema. E aí essa é uma discussão que quase sempre vem recheada aí de muita polêmica, porque de um lado a gente vai ter sim, a necessidade de algum controle do que determinadas empresas estão fazendo, e isso acontece não é só com plataformas digitais ou com empresas de tecnologia, mas qualquer setor. Não existe qualquer setor da economia que não tenha alguma regulação ali em vigor, a menos que eu falasse de submercados, de mercados que nem são considerados formais. Então, se eu pegar um mercado que ainda está na informalidade ou que não evolui, não sai daquilo, é um mercado muito, talvez, regional, ali muito pequeno, e aquilo fique de repente abaixo ali do radar, né? Fora do monitoramento do poder público e da legislação como um todo. Mas tirando isso, todos os setores da economia são regulados, mas ao mesmo tempo que existe alguma necessidade de controle e de estabelecer os limites de atuação dessas empresas, por outro lado, é preciso não asfixiar essas empresas e não engessá-las a ponto delas não serem mais capazes de desempenhar bem as suas funções e principalmente delas não serem mais capazes de inovar. E aí estabelecer justamente esse limite é que torna esse assunto tão rocambolesco, torna esse assunto tão complexo. E o que a gente vai tentar aqui hoje é estabelecer essa linha de diferenciação, até que ponto
esses aspectos são benéficos, até que ponto eles são prejudiciais para o andamento de um mercado e onde estão, é claro, os exageros, tanto de um lado quanto de outro. De certa maneira, quando eu pensei inclusive na pauta inicial para esse programa, a gente estava naquele momento de toda a discussão sobre regulamentação das empresas de inteligência artificial. E era algo que as próprias empresas, os próprios CEOs, em especial o CEO da OpenAI, o senhor Sam Altman, vinham discutindo e se colocando abertamente favoráveis a algum tipo de regulamentação e algum tipo de normatização que regrasse ali a atuação dele e de outros players. O que muita gente viu na época até como uma atitude meio cínica. Na verdade ele quer que seja logo regulamentado para já estabelecer limites, estabelecer regras, estabelecer parâmetros e aí de alguma maneira eu dificultar que novos entrantes surgissem, porque tem isso também, toda regulamentação vai estabelecer algum tipo de parâmetro que sempre gera uma linha de corte. Olha, você precisa ter o mínimo disso, o mínimo daquilo, ou precisa pagar uma série de taxas, ou precisa abrir isso, abrir aquilo, ter uma série de estruturas mínimas para garantir que a empresa vai dar conta de tudo aquilo que é exigido dela. E com isso você começa naturalmente a filtrar quem consegue e quem não consegue entrar naquele setor. Então vejam vocês que naquele momento o próprio fato das empresas de inteligência artificial estarem buscando algum tipo de regulamentação era visto como uma forma ali de criar uma barreira de entrada e dificultar a vida de novos competidores. E aí vira uma discussão sem fim. De um lado, mercados não regulados potencializam de fato maior inovação? Não, mas mercados regulados que estabelecem as regras ali, estabelecem os limites, impedem que de alguma forma essas empresas inclusive se autodestruam num processo ali de autocanibalização. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, qual é o ponto ótimo entre o quanto estabelece de controle e de regras e o quanto eu deixo o mercado solto para que o próprio mercado chegue às melhores soluções e ao melhor modus operandi dentro daquele setor de atuação? E o principal erro disso tudo, que quase sempre as pessoas cometem, tratar o tema como se fosse coisa de torcida de futebol. Ou você é do lado A ou do lado B. Se você é do lado A, tem que abominar tudo que vem do lado B. Se você é do lado B, tem que abominar tudo que vem do lado A. Porque estamos falando de um cenário complexo. Portanto, da mesma forma que a regulamentação certamente engessa e cria gargalos para inovação, ao mesmo tempo ela também inclusive protege o mercado e potencializa muitas coisas inovadoras que podem surgir a partir dos limites que são impostos e das regras que são colocadas. Portanto, uma coisa não invalida a outra, de maneira nenhuma. E é por isso que o meu objetivo nesse episódio é tentar direcionar um pouco melhor esse debate e mostrar os principais aspectos, tanto de um lado quanto de outro. De fato, a regulamentação pode gerar entraves e burocracia desnecessária. Sim, mas em outra medida, pode ser que a própria regulamentação, ao impor certos limites, pode inclusive impedir que o mercado se imploda, como eu já falei. No final das contas, alguma regulamentação costuma ser fundamental, inclusive para que o mercado funcione de uma maneira mais saudável dentro da normalidade e que a coisa não entre num ciclo de disputa e briga sem fim. Mas vamos lá, vamos no começo. Eu posso começar, inclusive, dando uma visão pessoal. Já comentei sobre isso em alguns episódios do Up to Date com o nosso amigo Lucas Xavier. Eu não gosto de regulamentação em excesso, principalmente aqui no Brasil, onde se cria uma burocracia às vezes excessiva e desnecessária, que em alguns momentos pode até ser movida por boas intenções, mas que na prática vira um imenso ecossistema de ferramentas de extorsão nas mãos de órgãos fiscalizadores, do poder público, das autoridades, etc. É aquela famosa máxima do camarada que cria o problema para depois te vender a solução.
Portanto, nesse tipo de cenário, o regulatório pode criar um peso imenso que tira a empresa daquilo que seria o seu principal foco, a inovação e a orientação ao marketing, ou seja, a gerar maior valor e cada vez mais valor para o seu público. E isso acaba sendo muito ruim. Mas mesmo que eu não goste do entulho burocrático que costuma vir junto com a regulamentação, eu tenho que admitir e tenho que entender que algum nível de regulamentação sempre é necessário. E como a gente já disse aqui, ela é necessária não apenas para resguardar o consumidor e a sociedade, mas também para resguardar o próprio mercado. Qual é a lógica que está por trás disso tudo? Bom, as empresas oferecem produtos e serviços para a sociedade. Estando dentro dos limites legais, não haveria a priori a necessidade de qualquer outro ajuste ou mecânica de controle em relação à conduta da empresa e às suas atividades. Porque se ela falhar ou cometer algum erro, vai ser responsabilizada por isso. Mas na prática, a regulamentação estabelece mecânicas de controle e critérios mínimos de proteção ao consumidor e critérios mínimos para essa conduta da empresa. Veja que se você compra um carro hoje, você espera que ele atenda a requisitos mínimos de segurança. E se ele atende a determinados requisitos mínimos de segurança, em muitas situações, ou na maioria delas, é porque existe uma regulamentação, existe uma regra que diz que a empresa tem que agir daquela maneira. E aí é até interessante, porque sempre que se aperta mais o cerco, o discurso é sempre o mesmo. Ah não, agora as empresas vão quebrar porque a gente não tem como arcar com isso. E assim com tudo que se pensa, se olhar a própria indústria automotiva como exemplo, quando se falava em tornar obrigatório airbags, a primeira coisa que vem, não, isso vai inviabilizar o mercado. Mas inviabilizar para quem? E inviabilizar por quê? Então esse é o chororô clássico, e as empresas sempre vão querer ficar mais livres, é parte do jogo. É óbvio que você não quer alguém que te diga como você vai ter que fazer aquilo ali, como você vai ter que executar. Agora, pela perspectiva do consumidor, é claro que nós, enquanto consumidores, esperamos que existam limites mínimos de atuação e condições mínimas para entrega de qualquer oferta, seja um produto, seja um serviço. Não por acaso, quando dá um problema e alguém é prejudicado, você pode processar tanto a empresa quanto o Estado, por de repente ter permitido que aquela empresa atuasse daquela maneira. Então a coisa entra por um caminho que torna tudo isso bastante complexo, e é por isso que sim, eu preciso ter normas e regras que estabeleçam esses limites. Veja, as empresas são livres para vender e atuar no mercado, da mesma forma que os profissionais. Mas elas geram algum impacto, sempre, independente de quão boa seja, independente de quão séria, ética, ela sempre gera algum impacto. Esses impactos são chamados de externalidades. E essas externalidades podem ser bastante negativas, o que garante que produtos e serviços atendam a critérios mínimos de qualidade e segurança, por exemplo, são os critérios estabelecidos em cada mercado. Isso impede que os agentes econômicos façam qualquer coisa para vender e acabem ultrapassando determinados limites. Mas lembre-se, quando eu digo aqui os limites, os critérios estabelecidos dentro daquele mercado, muitas vezes por força da lei. É claro que o mercado pode chegar a um consenso de, olha, esse é o limite mínimo para ser estabelecido, mas em boa parte das vezes, pelo fato de haver competição no mercado, não se tem exatamente uma concordância ali, ou um acordo de cavalheiros que seja pelo bem do consumidor, mas muitas vezes para aumentar ou melhorar ou garantir os resultados que essas empresas já possuem, mesmo que elas não avancem na proposta de valor que vai para esse consumidor. E isso é claro também porque, se a gente pegar historicamente, todos os casos, ou 99% deles, vão caminhar justamente nessa direção. E aí, se as empresas causam externalidades e quase sempre o problema se torna algo da esfera pública, no sentido de gerar prejuízos que são compartilhados pela sociedade, então sim, elas precisam ser
reguladas de alguma forma. Do contrário, estaria valendo a velha lógica de que os ganhos são privados, mas o prejuízo é público, no sentido de ser coletivo. E se é coletivo, no final das contas, quem tem que dar conta é o Estado, é o poder público. E nesse sentido, quem paga a conta é o público, ou seja, todos nós que pagamos a conta a partir dos nossos impostos. Portanto, sim, por mais que eu não goste da burocracia, eu preze pela agilidade, eu entendo que não tem jeito. Todo o mercado precisa, de alguma forma, de regulamentação. Normalmente, o argumento é sempre pela perspectiva da proteção do consumidor, da sociedade, do coletivo, da coisa pública. Vocês podem até vir com aquela história de que o governo não tem que regular nada, que não tem que se meter nisso, que não tem que se meter naquilo, mas não tem jeito, sabe por quê? Porque na hora que o sapato aperta, a galera corre para quem? Para pedir socorro? Para o poder público. Inclusive e principalmente as empresas. É o que a gente mais cansa de ver. Porque aqui no Brasil, em especial, ou países com a configuração parecida com a nossa, é muito mais fácil que uma empresa receba ajuda do poder público do que a própria sociedade receba a devida ajuda do poder público. E isso também é muito evidente. Então a galera achar de verdade que o mercado tem condição de funcionar sem qualquer tipo de rédea, mesmo que seja mínima, é ingênuo. É inocente demais. E eu poderia até dar outro nome. É falsidade intelectual, é uma imoralidade intelectual. O que a gente está discutindo aqui é o quanto de regulamentação devemos ter, não se ela é necessária ou não, porque ela acaba sempre sendo necessária. E quando não tem regulamentação, fica muito claro como as coisas saem do controle. Como a gente viu com internet, com redes sociais, com buscadores, com essas grandes big techs, mas a gente pode olhar mais para o passado e ver outros mercados também, o quanto eles precisaram de ter uma legislação ali que controlasse alguns parâmetros mais de perto para que a coisa não descambasse para selvageria total. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso não ter tanta regulamentação ou ter algum equilíbrio ali nesse sistema para que ele não se torne uma arma para extorsão ou simplesmente uma arma para blindar um setor e proteger os amigos do rei. Aqui no Brasil, como a gente tem um capitalismo de compadrio, como se diz, isso é muito comum. Cria-se uma série de regras para proteger ali os amigos do rei ou então para permitir que os agentes do Estado consigam extorquir dinheiro dos agentes privados, que também qualquer um que tem empresa, óbvio, vai poder confirmar isso, sabe o quanto isso acontece e como acontece de uma forma descarada, imoral, abusiva, obscena o tempo todo aqui no Brasil. Se você já abriu, já teve um CNPJ com um mínimo de relevância, tirando o MEI, né? Mas até MEI, se duvidar, está sendo extorquido aí pelo pessoal mais que está no campo, ali na rua, guardas municipais e outros tipos de fiscalização. Isso acontece o tempo todo, é descarado aqui no Brasil. Então, a regulamentação, ela tem que estar dentro de um certo equilíbrio para que ela proteja os interesses da sociedade, da economia, do público, dos consumidores, mas ao mesmo tempo sem engessar demais a iniciativa privada, sem impedir que ela consiga inovar e também não pode permitir que o Estado se torne um parasita, que aí entra na principal crítica, principalmente aqui no Brasil, quando o Estado vai se meter em qualquer um desses assuntos. Vejam que a regulamentação ela deveria servir a dois princípios básicos. De um lado, proteger a sociedade das potenciais externalidades causadas pelas empresas, garantir um ambiente competitivo que privilegia as melhores ideias e a inovação, que a gente já sabe que isso é crucial para o desenvolvimento econômico. Então, se eu olhar para esses dois pilares, muito provavelmente o Brasil não é, nem de longe, o melhor exemplo, nem numa esfera, nem na outra. Mas mesmo assim, nós podemos ver e podemos concordar que o sistema funciona
com alguma razoabilidade, com alguma tranquilidade. Por exemplo, quando você vai a uma farmácia, uma drogaria, e você compra um medicamento ou um produto qualquer, você tem uma certa dose de segurança de entender que você está comprando algo que não vai te levar a óbito, que você não está comprando um produto indevido, que não está comprando um veneno, ou que não está comprando algo que foi produzido de qualquer maneira e que possa te causar algum dano na saúde. Você tem essa segurança porque existem regras que fazem com que aquilo ali seja controlado, fiscalizado, por mais que a gente ainda tenha muito que avançar, não falando do setor farmacêutico diretamente, mas do mercado como um todo. A nível Brasil, a gente ainda tem muito o que avançar, mas você tem segurança. Da mesma forma, quando você vai ao mercado e compra produtos de alimentação, você tem algum nível satisfatório ali de confiança, de falar assim, não, eu posso comprar isso aqui que eu não estou comprando veneno, por exemplo, ou que esses camaradas não estão injetando qualquer tipo de produto ali para aumentar a durabilidade da coisa, mas que vá me causar uma morte sufocante. Embora a gente tenha questões ligadas a agrotóxicos, ao uso de conservantes, enfim, é toda uma discussão que é constante, mas bate aonde? Nessa questão regulatória. Portanto, se você está reclamando de comprar, por exemplo, no hortifruti, muitos itens agrícolas que vêm recheados de agrotóxico e você está defendendo a não regulamentação, então você não reclame de comer veneno, porque você sabe que em um cenário competitivo amplamente livre, as empresas vão acabar fazendo de tudo, e principalmente num cenário apertado como é o brasileiro. Elas vão fazer de tudo e não vão ter limites éticos. Quase sempre a vontade de obter mais dinheiro, obter mais ganho, ela supera de lavada assim, os limites éticos que qualquer um possa ter. Historicamente isso é uma verdade no Brasil e no mundo todo. Portanto, você sabe que se não tiver um mínimo de controle ali, a coisa tende a romper com esses limites e descambar ladeira abaixo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando se fala nesse assunto. E aí eu ainda adicionaria um outro ponto. A regulamentação também pode proteger um mercado. Eu já disse isso aqui nesse vídeo, você deve estar se perguntando assim, mas como, Bruno, a regulamentação vai proteger um mercado? E eu não estou falando de proteção para impedir a concorrência, não é isso. É porque a gente pensa sempre muito a regulamentação pela perspectiva da proteção do consumidor, da sociedade e do bem comum, por assim dizer. Mas ela, quando é bem feita, também vai garantir um ambiente competitivo saudável, que é aquele que privilegia as melhores ideias e a inovação. E aí garantindo que a economia esteja sempre revigorada, porque se eu permito que o mercado inove, eu estou também investindo para o futuro dessa economia. Se eu tenho um mercado que não tem capacidade de inovação nenhuma, porque as cartas já estão dadas, é óbvio que essa economia é muito mais morosa, e é justamente o exemplo brasileiro, que é péssimo. Mas se eu pegar algo que a gente falou nos últimos episódios do Up to Date sobre o processo antimonopólio contra Google e Apple, que rola nos Estados Unidos, e sobre toda a nova legislação que está passando lá na Europa contra as Big Techs, tem muito a ver com isso, o quanto essas empresas, por terem se tornado grandes demais, elas não estão sufocando e impedindo que soluções melhores surjam, justamente porque elas se tornaram grandes demais. E é óbvio que isso vai acontecer. Tem um episódio do Talk to Biz do final do ano passado, de 2022, eu acho, final do ano retrasado, que é quando as empresas se tornam grandes demais e elas automaticamente se tornam anticompetitivas. Eu vou resgatar o link desse episódio, deixo aqui na descrição desse episódio para vocês poderem conferir. Portanto, a gente pode dizer que algum nível de regulação também garante esse bom funcionamento e esse desenvolvimento da economia. Se a gente acredita, como eu, que a economia precisa desses ciclos de inovação para se manter pujante, para se manter movimentada e para gerar cada vez mais valor, ou pelo menos para garantir que não perca valor ao longo do tempo, eu preciso ter uma normatização que garanta que aqueles que dominam o mercado, porque eventualmente alguém vai se tornar líder de um mercado e vai passar a exercer maior poder sobre ele, mas que ele não comece a adotar práticas anticompetitivas que sejam nocivas para a inovação, porque é o que é natural, toda empresa vai fazer isso na tentativa de garantir que o seu terreno não seja abocanhado por ninguém. Então é mais do que natural que isso vá acontecer.
E aí, para a gente encerrar, eu acho que agora fica mais claro, né? A gente quase sempre pensa na regulamentação por uma perspectiva ruim, por uma perspectiva nociva, porque é muito da experiência que nós brasileiros temos em relação a esse assunto, mas se bem feita, ela pode potencializar melhores resultados para o mercado e inclusive impedir que esse mercado se imploda pela competição sem limites, aquela coisa da competição para baixo, onde todo mundo vai deteriorando o valor e no final das contas aquele mercado não serve para mais nada. Mas vocês podem ter como garantia uma coisa: tudo depende de como essa regulamentação acontece, como ela é pensada e como ela é operacionalizada. Eu já disse isso aqui também em outros episódios. Qual o exemplo que a gente tem de um setor da economia que acabou porque teve muita regulamentação? Nem a indústria do cigarro, como eu citei outro dia no Up to Date, super regulada, super controlada, no entanto continua sendo um business aí, até onde eu sei, bastante pujante. Não vejo ninguém da indústria tabagista chorando pitangas por aí, nossa, tá muito difícil, né, ganhar dinheiro. Chorar todo mundo chora, né, mas a gente vê aí que essas empresas continuam funcionando muito bem, obrigado. Então a gente pode ter certeza que não vai ser uma regulamentação equilibrada que vai impedir a inovação. Claro que tem os extremos e os exemplos brasileiros que não são os melhores, mas quase sempre a galera que grita logo, que vão pegar, vão asfixiar a nossa capacidade de inovar, é justamente a galera que está ganhando muito dinheiro passando dos limites. Lembram aí da chamada PL das fake news, que trata de regulamentação das plataformas digitais no Brasil e como todas as plataformas rapidamente se uniram, inclusive contando inverdades, inclusive usando de fake news para tentar ganhar a opinião pública. Ou seja, no menor sinal de que poderia haver alguma mecânica de controle que reduziria o fluxo de dinheiro para essas empresas, elas rapidamente reagiram. Então, peraí. Então, de fato, eu preciso ter a própria reação delas já mostra que precisa ter verdadeiramente algum tipo de mecânica de controle. E não é porque vai prejudicar o fluxo de informação ou a liberdade de expressão, não tem nada a ver com isso. Isso é só a narrativa que se conta para lidar com os idiotas e para ganhar a torcida da galera. Como a gente já disse aqui, isso acaba muito entrando numa lógica de torcida. E aí toda a discussão racional e inteligente da coisa se perde. O que eu posso garantir para vocês é uma coisa: a competição sem limites, a competição agressiva, selvagem, essa sim acaba sendo muito mais nociva para a inovação, porque ela quase que automaticamente deixa de ser baseada em valor. Quando eu tenho essa competição muito agressiva, o mercado passa a ser baseado em mecânicas manipulativas, em mecânicas de conveniência, em mecânicas de preço, na melhor forma de negociação, enfim, no que a gente chama de competição para baixo, como eu já citei por aqui, que é a competição focada em destruir valor para se tornar constantemente mais acessível. Nesse cenário de vale tudo, certamente a inovação é a última da fila, é a última possibilidade, é um termo que nem entra nas salas de reunião. Ela acaba sendo soterrada por muitas outras práticas, a maioria delas que podem gerar ganhos no curto prazo, mas que acabam sendo destrutivas para o próprio mercado, mas que servem como modelo aí nesse mercado regido pela selvageria. E mais uma vez, como eu disse antes, esse não é um jogo de certo e errado. Realmente, a regulamentação, com ênfase na burocratização, vai atrapalhar o desempenho econômico, da mesma forma que ela é absolutamente necessária em alguma medida, mas também deixando claro que qualquer mercado depende de alguma normatização para não ser regido pela lei da selva. Mais uma vez, eu falo com propriedade porque atuo num setor que é o setor educacional, que é extremamente regulado, e eu odeio toda aquela burocracia. Se eu pudesse eliminar toda ela, me livrar de todas essas exigências que são feitas, eu o faria. Mas ainda assim, eu sou razoável o suficiente para entender que o mercado também não pode funcionar sem qualquer rédea e sem qualquer controle. E de verdade, não é a regulamentação, por exemplo, no setor educacional, que asfixia a possibilidade de inovação, mas sim a incompetência do próprio setor. E aí, para a gente encerrar de vez, é um cenário complexo.
De novo, não é um jogo de certo e errado. Mas eu acho que aqui, nesse vídeo, a gente conseguiu cobrir os principais pontos e as principais ideias, os principais argumentos sobre esse assunto, falando das seguranças gerais para os consumidores, para o mercado, para reduzir o impacto das externalidades, mas também os pilares que a regulamentação pode estabelecer para garantir o melhor funcionamento e a sustentação desse mesmo mercado. Não é um assunto simples, é um assunto mega complexo. Esse vídeo já ficou extenso demais. Se vocês quiserem, a gente volta a falar desse assunto, olhando para alguns desses aspectos em mais detalhes, mas por hoje esse comentário fica por aqui. Nos vemos na próxima. Até lá!